Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. E que assim a gente possa entender que a Palavra de Deus é o precioso tesouro para a nossa mente, o nosso coração e nossas vidas. E realmente, como é importante nós nos envolvermos com a Palavra de Deus. E eu fico feliz de você estar aí junto conosco nessa caminhada. Como é importante nós crescermos naquilo que é mais precioso, lermos a Palavra de Deus. E realmente, nós temos esse desafio aí pela frente. Quero também compartilhar novamente hoje tabelinha. Essa tabelinha é aquela tabelinha da ordem cronológica do Antigo Testamento. Você pode ir lá no vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui, né, o cardzinho, para que você possa ir lá, assistir o vídeo, ver como é que funciona essa tabela. E assim, você também ser edificado e entender a ordem cronológica das coisas, da leitura da Palavra de Deus, de como é que funciona e o que cada profeta fala, cada rei, como é que é a ordem. E ali você vai entender um pouquinho como é essa tabela e você pode baixar gratuitamente. Então vá lá, assista o vídeo, no link na descrição está lá para você baixar. E, dito isso, bora lá para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Pegou o seu café? Pegou a sua Bíblia 365 dias? Ah, mas eu não tenho? Vamos lá, reforço. Aqui embaixo eu coloco todas as referências para que você possa ler junto comigo na sua Bíblia também. E assim a gente pode ler o Antigo, o Novo, um Salmo e um Provérbios. Hoje Jeremias está longo, mas depois é curtinho, Timóteo, Salmo é mais curtinho. Beleza? Então pegue lá a sua Bíblia, vamos lá para a nossa leitura. Jeremias 30, versículo 1 até 31, 26. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais e eles a possuirão. Então, essas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá, assim diz o Senhor. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias. E nunca mais estrangeiros irão escravizar esse povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e praticará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem a atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. E você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes os esqueceram de você. Já não perguntam por você, porque eu a feri. Como se você fosse um inimigo, o castigo foi cruel por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos seus pecados. Porque você grita,
por causa de sua ferida? Essa dor é incurável, por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, no meio dele sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria, aqueles que as plantarei comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão nas regiões montanhosas de Efraim. Levante-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, e o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e os que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levantarei. Eu os guiarei aos ribeiros das águas, por um caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam àquele que espalhou Israel, o congregará e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens, e os velhos transformarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza, saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e alegria, lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor,
reprima a sua voz de choro, enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouviu muito bem que Efraim se queixava, dizendo: Tu me castigaste e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda do caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada de justiça. O Senhor o abençoe, ó monte santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e que os pastoreiam os rebanhos. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Delícia, né? 1 Timóteo 2, 1 a 15. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com trancas no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boa obra, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Salmo 87, 1, 7. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filistia e Tiro, como a Etiópia, nasceram em Sião, é o que se diz. A respeito de Sião se dirá: este é aquele
Este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. E Provérbios 25, 18 a 19. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. E assim terminamos a nossa leitura de 290. Olha, agora são 75 dias. E terminamos a nossa leitura. Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, dê um like, compartilha, comente. Assim, o YouTube vai lançar cada vez mais esses vídeos para as pessoas e que elas possam fazer parte dessa comunidade que ama ler a palavra de Deus. Ok? Dito isso, Deus abençoe e nos vemos amanhã.